assustadoramente. Foi então que Deus tomou o propósito de criar uma raça de homens para ser exclusivo seu. Tirou de um homem da Babilônia, por nome de Abrão, para de seu descendente formar um povo para a posteridade. Jacó, o neto de Abraão, foi o escolhido para formar a nação de Israel. De Adão a Jacó, o homem era uma só raça. De Jacó por diante há duas raças, o povo gentil e o povo hebreu, ou seja, o povo separado e escolhido por Deus. É bem delicado. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Em Gênesis capítulo 32, 27 a 28. Parece que nós estamos fugindo da regra. Não, nós temos que mostrar o caráter desse homem para mostrar o livre-arbítrio. 32, né? 27 e 28. Disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Por que ele lutou com Deus? Porque ele tinha bom caráter. Deu aquele impulso de lutar com o anjo de Deus, porque ele tinha bom caráter. Se você não me abençoar, eu não vou te largar. Então ele queria o bem. Olha o bom senso dele. Ele queria coisa boa para ele. Se você não me abençoar, eu não te largo. Aí o anjo tocou na sua coxa do lado direito e ele ficou manquejando da coxa. Daquela época para cá, os filhos de Israel não comem a parte traseira do gado. Né? É interessante como é a palavra de Deus. Mas ele lutou porque ele tinha bom senso, tinha um livre-arbítrio e tinha bom senso. Ele queria o melhor para ele. Ele sabia que ele estava lutando com o Filho de Deus. E então ele queria ser abençoado. Queria deixar de ser homem carnal. Queria ser um homem de bem. E é assim que nós devemos tomar atitudes. São exemplos maravilhosos que servem para nós nos dias de hoje. E os filhos de Deus, os israelitas, não podiam se casar com as filhas dos homens, de gentios, a menos que a família daquele filho de homem aceitasse em cumprir os rituais sagrados dos israelitas, se convertendo ao seu Deus. Está vendo? Se você tiver bom caráter, aí tudo bem, você cumpre os rituais da nossa lei, você passa a servir a Deus, aí sim, a minha filha, o meu filho ou minha filha pode casar com o teu filho. Olha aqui que é o bom princípio. Né? Foi isto que aconteceu com a filha de Israel, Diná. Se namorou com o filho de Amor, a Siquém, as quais não eram israelitas. A história está em Gênesis capítulo 34, 14, 15. E disseram-lhes, não podemos fazer isso, porque dessemos a nosso irmão um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consideremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. E não era só aquele que era para casar, não, era todos os irmãos. Tinha que aceitar a família toda, não é só aquele. É, eu acabei de firmar agora mesmo, se o filho meu que conhece a palavra de Deus, não está bem firmado na palavra de Deus, mas conhece, se casa com a moça que tem um princípio lá do mundo, ele acaba voltando para a vontade do mundo do que a vontade de Deus, porque a lei da carne é mais forte. E esquece do pai e da mãe. Aqui foi o contrário. Se toda a tua família não se converter, a minha irmã não vai poder casar com ele. Né? E aí os filhos de Israel também cometeram uma injustiça muito grande depois disso. Né? É. O livre-arbítrio para a escolha do mal. A família de Amor aceitaram as condições dos filhos de Israel. Porém os próprios filhos de Jacó escolheram mais uma vez fazer o que era mal aos olhos de Deus e de Israel. 34, 24 a 31. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade,
e foi circundado todo o macho de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão, Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e os que na cidade e o que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram preso e despojaram-no e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Não. Olha bem como que é o ensino, irmão. Eu estou dizendo que eu tenho um filho, que ele tem um conhecimento da palavra de Deus. E ele casa com uma moça que não tem conhecimento nenhum. Ele vai fazer a vontade da mulher. Aqui aconteceu a mesma coisa. Os filhos de Jacó tinham conhecimento. Os filhos de Siquém, né, eles, os filhos de Amor, eles se converteram e se circuncidaram à lei de Israel. Mas o livre-arbítrio, fazendo a vontade da carne, não mais a vontade de Deus, foram lá e mataram todas aquelas pessoas, trouxeram suas mães, seus irmãs, seus irmãos pequenos, tudo como despojo da guerra. Né? Então fizeram coisa errada, porque eles já tinham se convertido a Deus. Olha como é sério a situação do livre-arbítrio. Por isso que existe uns adágios populares que eu considero, tem muitos que são realmente muito certos. Antes de você tomar uma atitude, você conta até 10. E eu já falo até diferente, depois que eu conheço a palavra de Deus. Antes de tomar uma atitude, conte até 100. Conte até 100. Para você poder refletir se você está fazendo certo ou errado. Né? A situação aqui está colocada como imprudência, desobediência aos pais e a crueldade. É o caso de 2 Timóteo capítulo 3. Pois Amor e Siquém já havia aceitado a circuncisão, ele e toda a sua família. Depois que o povo israelita saírem do Egito e terem recebido a lei e a sua própria constituição, nem assim foram eles obedientes a Deus. E desobedeceram. Né? E nós estamos vendo no estudo atrás, cabe você escolher ou o caminho bom ou o caminho errado. Ele escolheu errado, morreu. Né? Exemplo, Malaquias capítulo 3, 7 a 14. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que dela vos advenha a maior abastança. Até o verso 14. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha aqui que a maldade e a vontade da carne. Eles contestaram com Deus 3 vezes. Roubará o Senhor a Deus? No primeiro, em que havemos de tornar? Estava totalmente errado. Então eles tinham que passar, voltar a obedecer. Não aceitaram. Segundo, em que nós te roubamos? Não estava pagando o dízimo, que era mandamento deles. Né? E depois, inútil não servir a Deus. É inútil. Esse estudo tem 3 coisas culminantes aqui para nós entendermos bem o que significa o dízimo, que não conta no dia de hoje. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Desde os dias de vossos pais, aquela situação de Jacó lá, né? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. O que é estatutos? É a lei de Moisés. Um estatuto pode modificar, mas uma lei não modifica, né? E não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Olha que bondade de Deus. Volte atrás, se arrependa. Por isso que na Bíblia diz assim, né? Esse é meu filho que estava perdido, e agora reviveu. Matai, vesti-os dos melhores vestidos, e matai o novilho cevado, porque ele estava vivo e agora reviveu. Haverá festa no céu quando um pecador se arrepende, do que 1000 que não precisa de arrependimento. Olha como é interessante a palavra de Deus. Então, roubará o homem a Deus? Vocês estão roubando, porque está no estatuto que vocês têm que dar o dízimo, não estão dando, né? Então, por isso que estão sendo amaldiçoados. Por isso que tem peste na sua lavoura. Mas se vocês me entregar o dízimo, eu vou repreender os animais que vão comer a peste que vai comer as suas lavouras, e a planta não será estéril, toda ela dará fruto. Olha como é Deus maravilhoso. E é nos mínimos detalhes que Ele mostra, né? E eles disseram, é inútil servir a Deus. E ainda Deus fala assim, ó, né? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Né? Aí ele disse, para a vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Né? Então vós, a nação toda, nação, está no singular, porque era só para aquela nação. Aí depois Deus mostra assim, e todas as nações que não tinham que dar dízimo, que era a nação gentílica, vão ver que vocês são um povo abençoado por Deus. Né? E eles tiveram exemplo disso, né? Quando Jacó foi casar. O sogro de Jacó também usou de malcença com ele. Né? Então são coisas interessantes